Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quão grande é o nosso Deus, né? Aleluia. Convido a amada igreja a abrir a vossa Bíblia em Isaías 54, do versículo 10 ao 15. Louvado seja Deus. Quando a gente tenta ver a capacidade de nós mesmos, ou até daqueles que a gente confia, às vezes a gente se decepciona. Muitas das vezes não é porque a gente, a pessoa, ou até mesmo nós, não empenhamos força e nem propósito, afinco de fazer aquilo. Mas quando você passa a depositar a sua fé em Deus, aí Ele mostra no impossível. Esse você não se decepcionará. Ele fará o impossível por você e te mostrará que Ele é teu Deus, é o Deus que você serve, que é o Deus do impossível. E quão grande é o nosso Deus, né? Isaías 54, do versículo 10 ao 15, fazer como de costume, lerei o primeiro e a amada igreja o seguinte. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Aleluia. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus ternos de pedras aprazíveis. Qual pai não quer ouvir isto, né? E com a justiça será confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Aleluia. Não temas. Não temas. Os seus estão sendo guardados e protegidos. O teu filho, Mamília, está sendo guardado e protegido por Deus naquele local que ele está. Ali tem sido um exemplo. Então não temamos, irmãos. Os nossos caminhos estão na mão do Senhor, da nossa família também. Ele que nos guarda e nos protege, livra de todo mal. Aquilo que nós não damos conta de fazer, entregamos a Ele. Ele age e mostra o impossível acontecer na nossa vida. Amém? Quem necessita de oração? O irmão Luiz está pedindo oração para o Sérgio Breno Mendes. O mesmo está com a Covid. Oramos por todas as pessoas, principalmente os que estão em casa nos acompanhando hoje, que o Senhor venha visitar essas pessoas enfermas, onde quer que eles estejam, em casa, nos hospitais, que o Senhor venha fazer a sua vontade, que sempre prevaleça a vontade do Senhor. Amém? Como eles podem receber a cura, ou também o Senhor aprove de levar, né? Mas entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele sabe o que é melhor. Oramos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para te agradecer por essa oportunidade, a qual tu permitiu a cada um de nós, Deus Santo. Estarmos juntos para adorar e glorificar a teu santo nome, Senhor. Senhor, tu sabe a situação a que cada um aqui entrou, Senhor, e os que estão em casa acompanhando também. Entra com tua providência, porque tu conheces a necessidade de todos nós, Deus Santo. Que tu venha visitar naquele lar, no hospital, na UTI, Deus Santo, restaurando a saúde daqueles que estão ali, Senhor. Recupera aquilo que foi perdido, Deus Santo, para que venha fortalecer a fé de todos nós e mostrarmos que Tu é Deus soberano sobre nossas vidas, Deus Santo. Tu sabe o que é melhor. Entra com providência, Deus Santo, sobre a vida dessa pessoa, a qual aqui foi apresentado, Deus Santo. Sempre o guardando e protegendo, restaurando a sua vida, Deus Santo, para que possamos todos juntos glorificar e adorar a Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
A paz do Senhor para os amados irmãos. Hoje é dia de festa, né? Foi o terceiro dia quando Cristo ressuscitou do Calvário, da sepultura. Hoje é o dia de júbilo para os cristãos, porque se não houvesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis homens da face da terra. Mas nós louvamos a Deus porque ao terceiro dia após a morte de Cristo, Ele ressuscitou. E não só ressuscitou, como está à destra de Deus intercedendo por nós. Aleluia. Esta é a nossa convicção e a certeza que temos que servimos um Deus vivo. Ele vive. E é por isso que nós podemos crer no amanhã. Se aqui estivermos bem, se não estivermos, estaremos com Ele. O assunto parece que, quando se fala de morte, há um pesar no ser humano. É envolvido por uma atmosfera de tristeza, de dor, de separação. Mas neste ato é exatamente o inverso. Ele ressuscitou para unir o homem a Deus, em face da queda que o primeiro homem no jardim do Éden desceu, caiu, e Jesus Cristo triunfantemente desceu à terra e elevou-se ao céu, dando a nós o direito de estarmos religados com Deus. Por esta razão, nós devemos glorificar e exaltar o Senhor nosso Deus, porque Ele reconciliou aquele que havia perdido e passou a estar na qualidade de filhos. Louvamos a Deus por esse dia. Estávamos comentando com o pastor Edivaldo, ele dizendo que a data do nascimento não podemos afirmar exatamente o dia. Há muitos escritores divergem quanto à data efetiva do nascimento dele, mas da morte não. A morte ele cumpriu, ele conviveu com o ser humano, conviveu na terra, preparou os discípulos para dar continuidade à obra que Deus lhe confiara a realizar na terra em favor do ser humano. Por esta razão, meus amados irmãos, nós devemos glorificar a Deus. Não somente por hoje, mas pela obra que fora realizada. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, através de Cristo Jesus, nosso Salvador. É um dia de júbilo para nós, o dia de hoje, porque quando os seus discípulos foram ao sepulcro, as nossas queridas irmãs já estavam de volta. Olha, o túmulo está vazio. Ele não está mais lá. A preocupação das cooperadoras do Senhor Jesus na época, sentindo já a ausência decorrido 3 dias, foram ao sepulcro. Mas chegando lá, eu creio que elas não entristeceram. Elas não entristeceram, porque o Senhor já havia dito na sua palavra que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E elas saíram divulgando. No meio daqueles que Ele havia constituído, teve alguns que começaram a duvidar. Mas não muito distante deste ato, deste dia, desta hora, o Senhor aparece a algum deles. Olha, eu estou aqui, ó, os sinais das minhas mãos, ó. Você que é incrédulo, você que está duvidando, olha aqui os sinais dos cravos que me pregaram no madeiro.
Mas louvado seja o nome do Senhor, que no CPA não tem esse tipo de pessoas, e muito menos de discípulos, de cooperadores, que só passaram a crer após contemplar os sinais nas suas mãos. Certamente um dia nós veremos. Certamente um dia nós veremos os sinais dos cravos, onde foi ali pendurado aos nossos pecados, ali onde foi pago a culpa que pesava sobre a nossa vida. E ele diz: Pai, está tudo consumado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler um texto para finalizarmos esta breve palavra. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, ele dava as últimas recomendações aos seus discípulos. E o Senhor Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele já estava dando a palavra subsequente para os discípulos não desvanecerem na fé, no propósito, na convicção. E continua dizendo: e se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esta é a nossa esperança. Ele está preparando lugar. Ele já disse que havia muito lugar, mas certamente ainda havia muitos de fora. Havia muitos que dependeriam de ouvir a palavra de Deus e crer no Cristo ressurreto. E é por esta razão que ele diz: mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A honra, a glória e o louvor pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele nos deu o direito de dizermos com convicção que o nosso lugar está sendo preparado por Cristo Jesus. Eu creio que já está pronto, viu, irmãos? Eu creio que já está pronto. Este preparo foi lá quando ele ressuscitou. Já decorre quase 13.000 anos. Eu creio que a casa que ele propôs a construir, a preparar, já está pronta. Só estamos aguardando o chamado dele para encontrarmos com ele nos ares e passarmos a eternidade com ele. Que Deus em Cristo Jesus nesta manhã nos abençoe, abençoe os amados irmãos que estão em seus lares, impedido que estamos pelo decreto governamental, mas eu fiquei alegre que o STF, um dos ministros recém-indicado ao Supremo Tribunal Federal, deu uma sentença liberando a prática religiosa. E nós estamos amparados com uma decisão a nível de país por um ministro que entendeu que a prática religiosa é considerada como também a situação essencial. E é essencial mesmo, viu, irmãos? Porque se não há este povo aqui, eu não sei o que seria o mundo hoje, se não fosse a igreja aqui na terra. Porque é ela
que intercede a Deus, inclusive pelas autoridades que está constituída nesta nação. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, amém. Né, irmãos? Convido o irmão Márcio, o cooperador irmão Márcio, a fazer oração pelos dízimos e oferta nesta manhã. E o nosso grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor com mais um hino, enquanto nossos diáconos e cooperadores recolhem os dízimos e oferta nessa manhã. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Como o nosso pastor Cassiano disse, né? Um dia de festa. O Senhor Jesus está vivo, está no meio de nós e fazendo grandes sinais, né? Ele faz ainda hoje e fará eternamente, porque Ele é eterno. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e eterno Deus, nesse momento, agradeço por esse momento que o Senhor impulsionou, Senhor, o pé dos irmãos para vir adorar o Senhor nesta manhã, Senhor. Ó, Senhor, nós sabemos que muitos não podem estar aqui, que o Senhor possa também estar abençoando lá, porque o Senhor é onipresente, Senhor. O Senhor pode estar lá, o Senhor está aqui, o Senhor pode estar em todo lugar abençoando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor encoraje os irmãos, ensine, Pai, aos irmãos vir trazer, Pai, o melhor para Ti, porque, Senhor, a Tua casa necessita deste recurso para poder, Senhor, estar em pé. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, o Senhor está aqui presente, Senhor, aleluias, glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só
estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aleluias, né? Amados, domingo que vem vamos continuar com o culto no mesmo horário ainda, tá? Ainda vamos estar dentro do decreto, né, até o dia 9. Então, domingo que vem nós teremos somente o culto na parte da manhã, começando às 9 horas. E domingo que vem vai ser culto de missão. Amém? Então vai estar na direção do presbítero Adjec e do pastor João Lima. Glória a Deus, aleluia, né? Os demais trabalhos continuam todos suspensos, até a gente ver como que vai ser após esse decreto que está em vigor, né? E também agora com essa decisão do STF, pena que diminuíram 5%, né? Agora é 25%. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, vamos continuar louvando e adorando o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Eu estava ontem conversando com o pastor Cassiano e perguntei para ele, falei, e aí, meu pai, quem que vai pregar? Ele sempre responde, esse que fala comigo. Eu falo, eu não ligo mais para o senhor antes do culto. Falei, eu não ligo mais para o senhor antes do culto, né? Doido para ouvir o Adjec pregar, mas não vai ser, vai ficar para domingo que vem, né? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e dando continuidade a tudo que nós já ouvimos nessa manhã. Porque hoje, como o pastor Cassiano já falou, é um dia de festa. É um dia que nós comemoramos, né, a ressurreição de Cristo. É o principal motivo de nós estarmos aqui. Foi porque Cristo ressuscitou. Porque se Cristo simplesmente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não há motivo para nós estarmos aqui. Não haveria motivo para nós termos esperança. Mas ao dia que Ele ressuscitou, foi isso então que iniciou a esperança de um dia nós podermos voltar para casa e estarmos ao lado de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então, é um dia que nós devemos comemorar, é um dia que nós devemos lembrar. Não tem nada a ver com um ovinho de chocolate, né, meu pai? Até porque coelho não bota uva. O dia que vocês verem, tem alguma coisa errada. Tá bom? Mas é claro que, né, aqueles que não quiserem comer, anota o endereço, Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, 645, é o meu endereço, irmão. Brincadeira à parte, né? Não tem nada a ver com isso, tá, irmãos? Esse chocolate é uma delícia, ainda mais se for uma Cacau Show, né, irmã Iva? Aí que fica bom mesmo o negócio, né? Glória a Deus. Mas não, irmãos, hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. O pastor Cassiano já deu a introdução da mensagem dessa manhã. Ele já falou que Cristo, Ele morreu, Ele realmente morreu. Mas a maior coisa, a maravilha de tudo isso, é que a morte não teve poder para detê-lo. A morte não pôde deter o seu corpo, a morte não pôde deter a sua vida. Porque ele se fez pecado. Ao se fazer pecado por mim e por você na cruz do Calvário, então foi necessário que ele morresse. Porque o pecado gera o quê? O pecado gera a morte. Então, ao pecado, ele se fazer pecado por mim e por você, ele então morre, mas ao terceiro dia ele ressurge, ele aparece ressurreto diante dos seus discípulos. E essa ressurreição que hoje nós como cristão, nós como crente temos que ter em mente. É o motivo de nós podermos nos alegrar nesse dia, não só nesse dia, mas no decorrer de nossas vidas, estarmos sempre trazendo a nossa memória que Cristo um dia ele morreu, realmente ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Amém?
Glória a Deus, aleluia. E eu estava meditando, na semana nós estava conversando com a Tayla sobre o tema de um outro assunto que nós estávamos planejando fazer, né, Tayla? E eu falei, Senhor, uma mensagem para Páscoa, uma mensagem para falar no dia em comemorativo. Nós não temos mais tempo para falar tudo o que eu planejei. A irmã Thelma, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, homens. O dia que a mulher de vocês falar, ouça, tá bom? Né, irmão Ivo? O Ivo tem muita experiência, né? Thelma falou, não, por que você está planejando tudo isso? Você vai falar 5 minutos. Eu falei, não, vamos falar 1h30. E nós vamos falar 1h30, amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou fazer a leitura até o versículo 9, os irmãos acompanhem suas Bíblias, ou ali no telão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu por vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Esse texto é maravilhoso. Pedro escrevendo aqui aos estrangeiros que estavam esparramados, por onde Paulo não conseguiu evangelizar, Pedro então escreve uma carta direcionada a várias pessoas, a vários povos, a várias igrejas, a várias cidades. E Pedro então ele vai trazer para aquele povo que estava passando por um momento difícil, que estava passando por momentos complicados de perseguição. Pedro vem escrevendo alguma coisa a respeito da nossa esperança, a respeito do porquê que Cristo morreu na cruz do Calvário, a respeito do porquê que nós estamos aqui. Naquele tempo, Pedro tentava explicar para eles, olha, o motivo de vocês se continuar seguindo a Cristo é porque ele um dia morreu, mas não simplesmente porque ele morreu, porque o dia que ele ressuscitou, inicia-se então a nós, nasce para nós uma esperança de vida eterna. Então com a morte expiatória de Cristo, nós fomos justificados na cruz, mas com a sua ressurreição, nós fomos então colocados em santificação. Inicia-se a esperança de um dia nós podermos entrar diante de Deus Pai e morar com Ele na glória. Então quando nós crentes falamos sobre a ressurreição de Cristo, temos que ter em mente que foi o ponto, foi o inicial, foi a conclusão. Cristo morre, Deus, vamos voltar um pouquinho, no princípio Deus cria o homem tem total acesso ao Pai, o homem é semelhante ao Pai, Deus cria o homem semelhante a Ele, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem plena comunhão com o homem, uma visitação diária, tédio a tédio, uma conversa todo dia. O inimigo consegue então tirar esse vínculo, o inimigo consegue então quebrar esse relacionamento através do pecado, e o inimigo comemora, mas então Deus refere-se a uma profecia falando, da semente da mulher vai nascer um, que vai pisar a sua cabeça, e que vai ligar novamente o homem a Deus. Passado muitos anos, muitas tentativas, Satanás se levanta contra todos que Deus vem levantando. Satanás tenta matar todos a qual Deus tem um plano, a qual Deus tem um propósito. Mas chegou um dia que nasce um menino. Nasce um menino numa manjedoura, nasce um menino numa cidade que não poderia vir nada de bom.
Nasce um menino de uma família onde eles não tinham nenhuma situação financeira, eles não tinham um status social, mas então o anjo do Senhor fala: vai, refugia, vai, sai daqui, porque eu estou dando livramento. Então vai chegar o momento que ele vai voltar, e ele inicia o seu ministério, 3 anos pregando, reúne uma gama de discípulos, opera prodígios, milagres e maravilhas, mas chega um dia que ele olha para o pai e fala: pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque Cristo, antes da fundação do mundo, ele já sabia o que havia de acontecer. Antes de tudo se iniciar, Deus já sabia o que Cristo havia de passar. Antes de Jesus topar descer à terra, ele já sabia que ele havia de ser crucificado. Antes de tudo acontecer, Apocalipse vai trazer que ele estava morto desde a fundação do mundo. Ele foi o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Ele já estava ciente. Ele passa pelo Calvário, ele morre, mas lá na cruz ele prega o meu e o seu pecado. E naquele momento nós somos justificados. Então nós somos salvos. Naquele momento nós somos salvos, nós somos justificados dos nossos pecados. Quer dizer o que então, irmão Sérgio? Que naquele momento em diante, eu e você, quando renascemos em Cristo, não podemos ser condenados pelo pecado. Não há mais o poder do pecado, mas todos nós como crentes temos que ter em mente que nós fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. São os 3 estágios. Nós fomos salvos na cruz do Calvário porque fomos justificados, então não poderemos mais ser condenados pelo pecado. Nós estamos salvos porque estamos no processo de santificação. E a santificação ela é paulatina. Ela é todo dia você luta contra o pecado. Porque o Espírito Santo te fortalece. É Ele que te livra do poder do pecado. Mas Sérgio, quando então nós vamos ser salvos? No dia que Cristo vir buscar a sua igreja nos ares. Nesse dia nós vamos então glorificados com Cristo. Nós vamos ser retirados da presença do pecado. Não vai ter mais a chance de termos contaminado pelo pecado. Porque estaremos com Cristo nas nuvens, estaremos com Cristo nas boldas, estaremos com Cristo no céu. E a nossa salvação vai ser concretizada. Então toda vez que nós olharmos para a ressurreição, devemos colocar em nosso coração que é o quê? Ela é a nossa esperança. Foi a maneira com que Pedro escreve aqui: com grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Não é uma esperança falível, não foi uma promessa que não vai se cumprir. O pastor leu aqui, não é uma promessa que não vai se cumprir. Cristo prometeu e já cumpriu. Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo que mora dentro de mim, de você, que nos conforta, que nos consola, que nos levanta, que nos ajuda, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, é o nosso companheiro. Mas ele falou: um dia eu vou voltar. Eu vou para o Pai porque eu vou preparar lugar para você. Eu vou para o Pai porque eu vou preparar uma morada especial. E Ele vai deixar essa esperança, a esperança de que um dia eu e você também vamos morar no céu juntamente com Ele. Numa época onde não temos como falar muito de esperança, é tanta notícia ruim, é tanta coisa acontecendo, mas eu quero trazer para você a razão da sua esperança. Eu quero te lembrar, eu quero fazer você recordar o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Não foi em vão, não é uma história de carochinha, não é uma história mal contada. Foi pelo sacrifício na cruz do Calvário que Ele prometeu que um dia vai voltar, que Ele está preparando o lugar. Ele falou: olha, filhos, Pedro vai escrever aqui, ó, Ele nos gerou novamente pela sua grande misericórdia. O que eu mais gosto é que sempre que nós vamos estudar, sempre que nós vamos aprender a palavra, sempre tem um porém, sempre tem um mais. Pedro vai dizer: olha, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Não é qualquer jeito, precisa ter uma regeneração, precisa ter um nascimento de novo, precisa ter um nascer de novo.
Não é de qualquer forma que nós vamos ter acesso a essa esperança. Porque se fosse de qualquer forma, se fosse de qualquer maneira, porque então Cristo tinha passado pelo sacrifício na cruz? Não havia necessidade. Se não houvesse necessidade de mudança de vida, de transformação de vida, se não houvesse necessidade de perdão de pecado, eu te pergunto, por que Cristo teria morrido na cruz do Calvário? Não havia necessidade. Mas um dia Ele levou sobre si todos, os meus, os seus, os nossos, da geração anterior, da geração futura. Ele levou sobre si, então Ele se fez pecado. Ele viu o Pai virar as costas para Ele, porque o Pai é santo. Deus não comunga com o pecado, e Deus é tão santo, que no momento que Cristo vira totalmente, se faz pecado por mim e por você, Cristo não consegue se relacionar. Deus então vira as costas, Ele é abandonado, mas mesmo assim Ele grita e brada: está consumado, Pai, a obra redentora que o Senhor planejou, eu acabo de concluir. E hoje rasga-se o véu do templo, e nós temos acesso novamente ao trono da graça. Hoje nós podemos novamente se dirigir a Deus. O pecado que outrora nos separava de Deus, agora existe só um que nos leva a Deus, o único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, aquele que ressuscitou por mim e por você. Não tem como negar essa verdade, mas é preciso nascer de novo, Sérgio. Sim, é preciso deixar, é preciso morrer. Assim como Cristo morreu, Ele desceu ao túmulo, foi colocado num túmulo, cumpriu-se todas as profecias que foram profetizadas. Toda vez que você vai ler a Bíblia nos Evangelhos, você vai ver conforme as Escrituras, porque estava se cumprindo. Jesus andou sobre a terra e via se cumprindo promessa. Deus andava sobre a terra e se cumpria a promessa. Na sua morte se cumpriu a promessa. Ele foi enterrado. Ele foi guardado no túmulo. Ele morreu. Mas a morte não pôde deter. A morte não teve poder. A morte não conseguiu prender ele. Mas ele saiu e ele falou: ninguém toma a minha vida. Ninguém tem poder para tomar. Eu mesmo a vou dar. E eu mesmo vou ressuscitar. Aleluias. Então todas as vezes que nós lembrarmos da ressurreição de Cristo, vamos ter em mente a nossa esperança. Sérgio, qual que é a nossa esperança? A partir do momento, eu vou correr aqui rapidão, mais uns 10 minutinhos eu já encerro. A nossa esperança, a partir do momento que você nasce de novo, você então ganha uma nova família. Isso é natural, toda vez que nós nascemos, quando nós nascemos, nós temos ali nosso pai, a nossa mãe aguardando para nos receber ao mundo. E é assim com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, no momento que você entrega a sua vida a Cristo, você nasce de novo. E a partir desse momento que você nasce de novo, você ganha uma família diferente. Você tem um pai que é Deus, e você tem um filho que é Jesus Cristo, um irmão que é Jesus Cristo. Você ganha uma nova família. A partir do momento que você nasce de novo, você ganha uma nova família. E a partir do momento que você ganha uma nova família, você tem direito a uma herança. Você tem direito a uma herança. Muitas das vezes passamos por tantas coisas na terra, passamos por tantas coisas, somos desprezados. Sérgio, quando eu nasci minha mãe não me quis, meu pai não me quis, eu não conheço o meu pai, eu não conheço a minha mãe, não tenho família. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, e eu posso afirmar por você: se você está aqui nesta manhã, se você está nos ouvindo e nascer de novo e se entregar para Cristo, você tem uma família que jamais vai te abandonar, e você vai passar a ter direito a uma herança que Pedro vai nos ensinar no capítulo 4, que ela é incorruptível. Nada tem poder de corromper ela. A herança a qual você faz parte hoje, a qual você está sentado aqui, ela é incorruptível. É impossível alguém corromper ela. Segundo ponto, ela é incontaminável. Nada contamina a herança, nada contamina a promessa, nada contamina o que te espera no céu. Terceiro lugar, que não se pode murchar, quer dizer que ela não pode mudar. Assim como uma flor, imagina uma flor bonita, mas ela murcha, mas a sua esperança não. A sua herança, ela vai continuar do mesmo jeito que Cristo prometeu. Ela está te esperando, até o dia que Cristo vir buscar a igreja, ou até o dia que você for contemplado de ir para o céu. Você vai chegar lá e você vai receber a sua herança como Ele prometeu.
ela é imutável, ela é imarcessível, ela não muda, e o mais importante, ela está guardada no céu para vós. Ela está guardada no céu para mim e para você. Ela está esperando o momento de Cristo bradar nos ares, do momento de o Pai dizer: filho, é chegada a hora, desce, a noiva está pronta, é o momento, tudo está sendo aguardado por esse dia. E é tão especial que no versículo 12, no finalzinho do versículo 12 de 1 Pedro, ele vai dizer o seguinte: para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eles estão ansiosos pelo dia, eles estão ansiosos pelo momento que Deus vai se levantar do trono, vai olhar para o filho e vai falar: está chegada a hora. É chegado o momento, a igreja não precisa mais passar por nada. Chegou o momento de acabar as tribulações, de acabar as dificuldades, de acabar os problemas, lutas, porque é o momento de nós encontrarmos com o nosso noivo no reino, encontrarmos com o nosso noivo nas nuvens, e esse dia está chegando, e essa esperança ela é verdadeira, ela foi fundamentada com o sangue vertido na cruz do Calvário, ela foi alicerçada através da morte na cruz, mas ela foi finalizada no dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Não tem outro motivo. Nós poderíamos continuar mais, mas vamos finalizar. Versículo 5. A coisa mais linda que tem. Uma das coisas mais fantásticas, que pode corroborar com tudo que nós já ensinamos, que nós já pregamos, que nós venhamos ensinar. Que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Quando eu falei que você pertence a uma família nova, quando eu falei que você pertence a uma família onde o Deus é o teu pai e Cristo é o teu irmão, existe uma terceira pessoa que está contigo 24 horas por dia. É Ele que te fortalece, é Ele que está com você, é Ele que te levanta, é Ele que te conforta nos momentos difíceis, é Ele que faz você caminhar quando não tem mais como caminhar. E Pedro vai ensinar para nós assim, que não, aqui no versículo 5, mediante a vossa fé, estáis guardado na virtude de Deus, está guardado debaixo do poder de Deus. Não é qualquer coisa, você é guardado, você é protegido, você é velado, você é cuidado especial. Você tem um valor que você não pode nem imaginar. Mas só que também nós temos que lembrar, assim como vai explicar o versículo 6 e 7, que nós vamos ter dificuldades, que nós vamos passar por provações, que nós vamos passar por privações, que nós vamos sentir dores. No dia que estamos vivendo, pessoas estão morrendo, nós estamos perdendo parentes, amigos, familiares. Sérgio, mas não é momento de falar sobre isso? Sim, é. É o momento de eu dizer para você que independente do que você está sentindo, independente do que você está passando, há uma esperança para você. Há uma esperança de que um dia, quando tudo aqui na terra se findar, quando não existir mais o motivo de você estar aqui, o seu espírito vai ser levado diante do Pai. O espírito retorna para casa e você vai ser transformado. Você vai então adentrar nas mansões celestiais. Versículo 9 que nós lemos: e por fim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Essa é a nossa herança, essa é a nossa esperança, de que um dia nós vamos sim deixar a terra, de que nós vamos passar por tudo aqui, mas Pedro ele vai dizer no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristado, com várias tentações. Às vezes é necessário passarmos, mas só que em tudo devemos nos alegrar na esperança de que um dia Cristo vai voltar a buscar a sua igreja. Coloque-se de pé. Aleluias. Não tem motivo. Ah, Sérgio, quer dizer então que eu não posso ficar triste, que eu não posso me entristecer quando alguma coisa acontece? Lógico que não. Somos humanos, nós somos fadados a errar, nós somos fadados a pecar, somos afadados a ficar triste, a chorar, a entristecer, a nos colocar muitas das vezes num ponto entre a tristeza e o desespero.
Mas eu quero só te lembrar o motivo de você estar aqui. O motivo por qual Cristo ressuscitou foi por você. Quando ele ora a Deus, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Foi um momento de tal agonia, que vamos encontrar nos evangelhos, que o seu sangue, que o seu suor se fez sangue. Que os poros não conseguiram mais fazer outra coisa, ele soltou então sangue, de tal agonia que ele sentiu. Mas ele neste momento, pela minha mente, pelo que eu posso imaginar, eu imagino Cristo neste momento olhando além do tempo. Ele, como sendo Deus, ele não está regido pelo nosso tempo de dias, horas, minutos, não. Ele olha além do tempo e ele imagina você. E ele vê você. Ele vê a sua vida, ele vê a sua família, ele vê a Adna do CPA, ele vê a Adna do Brasil, ele vê a noiva do Cordeiro do século que nós vivemos. E ele vê, não, ainda vai ter muita gente que vai crer. No versículo 8, nós vamos ver assim Pedro falando: a qual não havendo visto quem? Visto Cristo, mas vocês vão amá-lo. Ainda que no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Ele está recomendando, mesmo que vocês ainda não viram, mas crê, pela fé que ele vai voltar, e ele vai buscar essa igreja, e tudo vai se acabar, e vai ser um novo tempo, vai ser uma nova vida, vai ser, tudo que nós passamos vai ser esquecido, mas tudo que nós passamos é permissivo. Sérgio, como assim? Vamos deixar para a próxima, mas eu vou te dizer uma coisa: vale a pena nós termos fé, vale a pena nós dedicarmos, vale a pena nós descermos, porque essa esperança ela é real, e ela foi confirmada com sangue puro na cruz do Calvário. Nós vamos orar nessa manhã, e eu quero orar nessa manhã com você, com todos nós. Não saia do lugar, fique no seu lugar, não estamos podendo fazer nada diferente do que já estamos fazendo, mas eu quero que nesse momento você apresente a Deus os seus medos. Apresente a Deus o que está te deixando desesperado. Porque eu não vejo, o pastor Cassiano não vê, o presbítero Adjac não consegue ver. Mas muitas das vezes, muitas pessoas acordam pelas madrugadas em desespero. Fica lendo tanta coisa na internet, fica vendo tanta notícia. E o mundo é o seguinte, ele quer colocar a gente em desespero. Porque quanto mais você desesperar, você perde o seu equilíbrio emocional. E enquanto a pessoa com desequilíbrio emocional, ela não pensa direito, está fadada a muitas enfermidades e doenças. Mas nessa manhã eu quero te convidar, imagina o que está colocando você em desespero. Traz à sua memória aquilo que está colocando você em desespero. Você que está nos ouvindo em casa, faça a mesma coisa. Eu sei que vai ser postado à noite, mas faça a mesma coisa. E agora eu quero te dizer uma coisa: imagina tudo isso, deixa de lado agora. Imagina que um dia, a esperança que você vai substituir agora, é porque um dia Cristo vai voltar a buscar a sua igreja. Esquece tudo isso por um momento e começa a pensar e a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Chega de viver de notícia ruim. Começa a lembrar que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou. E no momento que você se entregou a Ele, foi escrito num livro, abriu-se um livro no céu. Sabe aquele ato que você fez de vir até aqui na frente? Sabe aquele momento que você tomou a decisão há muitos anos atrás, de um dia falar: não, eu vou seguir a Deus, eu vou servir ao Senhor. Sabe o que aconteceu no céu? Aconteceu uma festa, aconteceu uma linda festa, e lá no céu foi-se aberto um livro. E nesse livro foi escrito o seu nome. Foi escrito o seu nome lá nesse livro. Porque na cruz do Calvário Cristo te comprou. Amante de Couveira mais. E o seu nome está escrito nesse livro. Chega de desespero.
Chega de tristeza, começa a lembrar que o seu nome está escrito no livro da vida. E o mais importante, um dia no céu, Cristo vai se colocar de pé, vai abrir novamente esse livro e vai bradar nos ares: Sérgio Renison Tavares Ribeiro, aleluia! Essa é a razão da minha esperança, essa é a razão da sua esperança. Um dia nós vamos encontrar o nosso livro, o nosso nome escrito no livro da vida. Não tem outro motivo. Chega de desespero. Chega de ficar preocupado. Chega de ficar vendo notícia ruim. Para. Chega de ficar ouvindo áudio de profetada, pelo amor de Deus. Nós sabemos de tudo que vai acontecer, está aqui. Está aqui dentro, tudo que vai acontecer. Agora que nós devemos que não nos apegar às coisas ruins que vão acontecer, porque as coisas piores que vão se acontecer, eu e você não estaremos mais aqui, porque vai ser após arrebatamento da igreja. Para com isso. Para de ficar vendo notícia ruim. Para de ficar achando que tudo vai acabar. Sim, vai acabar. Mas só que eu tenho uma notícia para você. Pelo amor de Deus, anota isso. Antes de tudo acabar, você vai estar nas bodas do Cordeiro junto com o noivo. Não tem motivo para desespero. Chega de desespero. Alegrai-vos na esperança. Sede perseverante na tribulação e persevera na oração. Romanos 12, versículo 12. Coloca aí, Léo, para nós. Só para nós encerrarmos. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas porém tudo, perseverai na oração. Pega esse conselho nesta manhã, leva para a sua vida, coloca em dia a dia, no seu dia a dia. Chega de notícia ruim, chega de ficar pasmado com o que acontece. O mundo jaz no maligno, mas você está num processo de salvação, você está num processo de santificação. E quando você está nesse processo de santificação, o Espírito Santo de Deus está ao seu lado, te fortalecendo e te livrando todos os dias. Aleluia. Vamos orar para encerrar nessa manhã. Ore ao Senhor por você. Apresente ao Senhor a vida daquele que você está imaginando neste momento, que está em desespero. Sérgio, mas não é crente. Apresenta mesmo assim, que o Senhor Deus tem poder para chegar essa palavra de evangelho até a vida dele. E ele então vai nascer de novo e vai se fazer parte dessa família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa. Senhor, meu Deus, e neste momento, meu Pai, eu rogo a Ti, Senhor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, neste dia. Pai Santo, Deus de Israel, eu apresento cada irmão, cada vida, cada família que está aqui dentro desta casa, aqueles que estão nos assistindo através da internet, Pai. Senhor, meu Deus, eu rogo a Ti, Senhor, Pai, por uma coisa. Senhor, venha sondar os corações e as mentes dos Teus servos, Espírito Santo. Venha retirar todo o pensamento contrário neste momento, Pai. Tudo aquilo que está fazendo eles acordar pela madrugada, tudo aquilo que está fazendo eles suarem, ansiedade, Senhor, com medo do que vai acontecer, com medo da pandemia, com medo da morte, meu Pai. Retira tudo isso, Senhor. Retira tudo isso, meu Pai. Meu Deus de poder, e neste momento, ao retirar, traga, Senhor, à memória deles aquilo que nos dá esperança, aquilo que vai nos lembrar, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar e buscar a sua igreja, e nós subiremos aos ares, e lá encontraremos com o noivo, e então entraremos para as bodas do Cordeiro. Ah, Senhor, meu Pai, eu te peço, leva a memória dos teus servos, Senhor, neste momento, aonde estiver esta palavra de esperança. Chega de tristeza, chega de desespero, chega de ficar procurando por ali e por aqui. Fala, Senhor, que eles lembram de Romanos 12, Senhor, e 12, Senhor, meu Pai, para se alegrar diante da esperança de um dia morar no céu, para ser paciente durante estamos passando por essas tribulações, mas que venhamos perseverar na oração, meu Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o sublime amor de Deus e as doces e preciosas comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos todos, amém. Projeto especial para abençoar vidas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe abundantemente cada um dos nossos queridos irmãos. Aleluia.